Sejam bem-vindos ao Happy Hour. É uma das atrações de que a empresa IAP Cursos dispõe. É de fundamental importância que a gente entenda que a gente veio aqui buscar uma forma de revisar, recapitular e garantir, né, o conhecimento, a prática de determinadas condições da língua portuguesa. Tá bom? A língua portuguesa é muito vasta, ela tem muitos detalhes, a gente sabe disso, mas nós precisamos encarar estes detalhes porque nós temos um sonho de chegar a uma vaga enquanto agente público ou agente pública. Tá legal? Então, nesta entoada, a gente vai começar a resolver as questões a partir de agora. Concentrem-se bem, participem da aula, perguntem o que vocês quiserem. Tudo bem? Aqui eu vou colocar os meus contatos, o WhatsApp, e o Instagram, né, como a galera diz aí, @professor Frederico. Pronto, @professor Frederico. WhatsApp 99984-4575. Insta, @professor Frederico. Para os que ainda não anotaram, aí está. Qualquer dúvida, qualquer informação, não tem problema. É só mandar que eu desenrolo. Pode ser que eu demore um pouco a responder, pela pressão do dia a dia que é natural e que nós professores sabemos que existe. Mas eu sempre respondo, tá? Pode ser que demore um pouquinho, um turno, ou só à noite, ou no outro dia, mas eu respondo, tá? Então fiquem à vontade aí, vamos seguir Fred no Instagram, porque aí vocês vão ter mais informações mais interessantes também sobre a questão da vida de vocês enquanto concurseiros e concurseiras. Certo? Vamos lá. Primeiro texto, já vamos começar bem direitinho, né? Ponto de bala. Respeito às diferenças, é o título do texto. Tudo ok? Museu da Tolerância será inaugurado na Universidade de São Paulo até 2015. Conforme informado a vocês, em folder do Happy Hour, nós temos questões de bancas diversas, inclusive da banca de Macaíba, tá bom? Questões diversas porque tem a galera da PRF, tem a galera da Polícia Civil, tem a galera de Macaíba, certo? Então vocês viram lá que tinha no folderzinho, né? Questões para todo mundo, tá? Mas português é português. Tranquilo? Vamos lá. Intransigência com relação a opiniões, atitudes, crenças, modo de ser que reprovamos ou julgamos falsos. Assim é definida a palavra intolerância no dicionário OAIS. Ao longo da história, não faltam exemplos em que ela possa ser aplicada. É por isso que até 2015 será inaugurado no campus da Universidade de São Paulo, USP, o Museu da Tolerância, criado nos moldes do Museum of Tolerance, em Los Angeles, Estados Unidos. Por gentileza, sublinhem, criado nos moldes do. Pode sublinhar. Criado nos moldes do. Fechou? Criado nos moldes do. Tranquilo. Museum of Tolerance, em Los Angeles, Estados Unidos. O espaço dará destaque especial à realidade brasileira, incluindo um setor dedicado à Inquisição, com todo o acervo de documentos reunido pela historiadora Anita Nowinski, pioneira na pesquisa sobre a perseguição aos cristãos novos no Brasil e idealizadora do museu. Então presta atenção. Ele fala do museu da... Ele fala sobre o museu da... Bora? Isso. Aí ele diz ele menciona um pedaço textual bem significativo. Ele menciona nos moldes do Museum of Tolerance, que é lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nos moldes do é igual a. Nos moldes de algo é igual a algo. Pronto. Comece a pensar a partir desta demanda, tá bom? Você tem que pensar nos pedaços, nos fragmentos textuais que eles disponibilizam, para você ver se as alternativas, se os enunciados são compatíveis ou não, tá? Então ele vai lá, diz assim: este espaço, segundo parágrafo, será o único do gênero na América Latina e talvez no mundo, pois será voltado para todas as raças, todos os povos e todas as crenças. Preste atenção que no segundo parágrafo ele abre aspas. Ao término do segundo parágrafo, você tem
conta Anitta. Preste atenção que antes do conta Anitta ele fecha as aspas. Muito bem. Então ele diz: este espaço será o único do gênero da América Latina e talvez do mundo, pois será voltado para todas as raças, todos os povos e todas as, crenças. Não há nenhum museu sobre o Tribunal da Inquisição. Por exemplo, só existem algumas exposições na Colômbia e no Peru sobre os instrumentos de tortura. Aqui no Brasil, a Inquisição atuou durante 3 séculos e influiu na vida colonial em todos os níveis: econômico, político, social, religioso e, cultural. Muito bem. E os descendentes dos judeus convertidos à força em 1497 continuaram a ser perseguidos séculos depois. Conta Anitta. É toda uma intervenção polifônica de Anitta. O que é intervenção polifônica? É quando você, que escreve o texto, busca uma voz complementar à sua para dar mais autenticidade, para dar mais dinâmica, para dar mais poder de convencimento e poder de esclarecimento ao texto. Quando você usa um recurso que nós chamamos de polifonia, vários, fono, voz, você escreve o texto e busca vozes alheias para que estas vozes possam dar mais veracidade ao contexto que você defende. Isso é um processo natural da argumentação e é um processo também natural dos textos expositivos. Não tão frequente nos textos expositivos, muito mais frequente nos textos argumentativos. Mas eu posso fazer uso de uma outra voz para dar mais veracidade, mais autenticidade e dar mais poder de segurança ao leitor do meu texto, para que ele fique mais confiante, para que ele saiba que aquilo que eu defendo, para que ele saiba que aquilo que eu me predisponho a levantar tem um certo fundamento não só com a minha voz, mas também com as vozes às quais eu peço emprestada para poder complementar o meu raciocínio. Tá bom? Tudo ok? Então vamos lá. O museu será vinculado ao Laboratório de Estudos sobre a Intolerância da USP e pretende abordar temas diversos como a escravidão, o extermínio dos povos indígenas da América, o Holocausto, a Guerra do Vietnã e o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. O atentado terrorista nos Estados Unidos em 2001, aliás, foi uma das inspirações de Anitta, assim como as 3 visitas que ela fez ao Museum of Tolerance. O Museu de Los Angeles era o único na época. Foi criado por Simon Wiesenthal, o caçador de nazistas, para que o mundo se lembrasse sempre do extermínio de milhares de inocentes. Lá, os visitantes são encaminhados a uma intervenção que os obriga a pensar e a responder a algumas perguntas. Lá. Agora ele vem para o aqui. Lá, aqui. Estratégia de comparação. Lá, aqui. Lá, aqui. Ele usa 2 advérbios muito simples, tá? O lá e o aqui, com o objetivo de estabelecer a estratégia de comparação ou de exemplificação. Aí ele vai. Lá, os visitantes são encaminhados a uma intervenção que os obriga a pensar e a responder a algumas perguntas. Aqui no Brasil, onde menos da metade da população tem o hábito da leitura, por gentileza, sublinhem tudo isso, tá legal? Destaquem tudo isso. Você que está em casa, preste atenção, vamos lá. Estudar é massa. E o Happy Hour do IAP é o melhor do Brasil. Tá bom? Sublinha. Onde menos da metade da população tem o hábito da leitura. Onde menos da metade da população tem o hábito da leitura. Galera chegando aí, fica à vontade. Boa tarde. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos lá. Também precisamos de um espaço interativo que transmita conhecimentos e onde cada visitante tenha participação. Afirma a historiadora. Beleza, agora preste atenção. Preste atenção. Nós já temos 2 vozes aí. A de Anitta e a de quem? Simon. Pronto. Então você tem a intromissão polifônica. Você tem um recurso polifônico. Repetindo, o que é polifonia? É quando você usa uma voz que não é a sua para poder rechear o seu texto. Para poder dar mais veracidade ao que você defende. Vocês não fizeram isso no TCC? Nas teses e nas dissertações? Você vai buscando outros elementos, outras vozes além da sua, que colaborem com a sua linhagem de raciocínio para que aquilo que você escreva tenha mais veracidade e mais credibilidade perante o público leitor. Tá? Continua. Como forma de educação, esse tipo de museu tem papel importante. No entanto,
não significa que ajude a criar novas gerações imunes à discriminação. Por gentileza, marquem o no entanto. Você que está em casa, você que está no computador, você que está usando o tablet, está usando o smartphone, destaca aí, ó, certo? A expressão no entanto, que na realidade é uma locução conjuntiva de adversidade, eu vou comentar depois, tá legal? Pode destacar a expressão. No entanto, não significa que ajude a criar novas gerações imunes à discriminação. Esta é a opinião de José Pedro Zucchetti, professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e autor de, lá vai pessoal, e aí, The Struggle for the World, Liberation Movement for the 21st Century, 2010. Deu valor ou não deu? Pegue, né? Galera, com certeza absoluta, em nenhuma banca do planeta Terra, ele vai cobrar a tradução disso aí. Você pode ter certeza. Ele botou para complementar o raciocínio do texto, porque todos os textos do planeta Terra, digo, os textos com qualidade, tá? Eles têm um processo de progressão temática e de unidade textual. Para o tema progredir, muitas vezes eu preciso utilizar recursos que não são usuais. Até para que esse tema se desenvolva, para que ele tenha um desfecho, para que ele tenha uma introdução bacana, um desenvolvimento e um desfecho bacana, tá? Então, às vezes, eu coloco informações que são complementares e que são úteis ao momento textual, à situação textual sobre a qual você se depara, tá? Então, você tem que entender isso. Às vezes, ele coloca alguns elementos, obviamente, ele não vai pedir a tradução disso. Professor, pelo amor de Deus, o que é struggle? É estrogonofe, alguma coisa, né? Estrangular? Não. Ele não vai perguntar. Ele pode até perguntar sobre o que fala determinada obra. Porque sobre o que fala determinada obra, a pessoa que escreveu o texto vai ter que mencionar. Tudo bem? Mas ele não vai pedir a tradução dessa obra. Fechou? Em nenhuma banca. Em nenhuma hipótese. Nunca, jamais. Certo? Então, né? The Struggle for the Liberation Movement com Charles Lindholm. Eita. Olha como é lindo o inglês. Tá vendo? Lindholm. Aí, ó. Aí ele diz: meu ceticismo diz que a intolerância sempre existirá. Pronto, isso aí ele pode cobrar. Porque é o que o cara diz, tá vendo? Ele deixa muito claro o que a pessoa diz, mas ele não traduz a obra. Até porque as palavras não são tão simples. Meu ceticismo diz que a intolerância sempre existirá. O que tem mudado é o combate cultural e legal. Hoje em dia, qualquer país que se preze tem um verdadeiro arsenal de leis contra a discriminação. Avalia. Pronto. Esse conteúdozinho aí pode ser cobrado na sua prova. Sob a forma de pressuposto, sob a forma de subentendido, denotação, conotação, aí ele pode explorar. Mas repetindo, vou ser bem taxativo, a tradução da obra vai. Nunca. Na prova de inglês. Tranquilo? E por que ele coloca? Peraí. Tem aluno que vai ficar nervoso? Tem aluna que vai ficar nervosa? Vai. Primeira coisa, ó, aí o cara diz assim, pelo amor de Deus, português já é complicado, o cara misturou português com inglês. E agora? Nada. Ele só pode cobrar a análise que ele faz depois da exposição da obra. Só isso. Beleza? Talvez uma estratégia, quem falou em enfatizar aí, parabéns também. E também uma estratégia que alguns elaboradores de prova utilizam, e algumas elaboradoras também, exatamente para deixar a pessoa mais tensa, já que não tem vaga para todo mundo. Tranquilo? O que não vai acontecer a nós aqui do IAP. Jamais. Ainda que não eliminem a intolerância, os museus dedicados ao tema podem relembrar alguns episódios da história e contribuir para evitar futuros holocaustos e inquisições. Segundo Anitta, este é um dos principais objetivos do espaço em São Paulo. Pronto. Pessoal, quando você começa a discutir sobre o conceito de unidade textual, você associa o conceito de unidade textual ao conceito de progressão temática. Para qualquer tema, para qualquer assunto se desenvolver, você precisa do encadeamento das ideias. E para que essas ideias se encadeiem, para que elas tenham uma sequência, para que elas tenham sentido articulado, você precisa utilizar um repertório sociocultural muito bem organizado e precisa aplicar também os marcadores coesivos. São as conjunções, as preposições, outros elementos de coesão, os tempos verbais, que dão mais vitalidade ao texto, que dão mais estrutura interpretativa ao texto, que esclarecem mais, né, o tempo, o espaço, a questão da interação textual. Aí você tem a pontuação,
Então preste atenção à pontuação, aos tempos verbais, aos modos verbais, aos elementos coesivos, prioritariamente as conjunções, as locuções conjuntivas, as preposições. São estes elementos que vão fazer com que as ideias excelentes, advindas do repertório sociocultural de qualquer autor, de qualquer autora, tenham fundamento. Aí estes elementos coesivos vão fazendo com que estas ideias se encadeiem, com que elas sejam progressivas. Senão você vai ter um parágrafo, você vai ter o segundo parágrafo com um assunto diferente do primeiro. Um terceiro parágrafo com um assunto diferente do segundo. Um quarto parágrafo com um assunto diferente do terceiro. Isso é muito comum em prova de redação. Certo? Quem aqui vai fazer algum concurso que tem redação? Tem alguém com algum concurso pronto? Só para dar uma dica, só uma grande dica. Às vezes nós vamos corrigir redação, né? Quando nós sentamos para corrigir as redações, nós lemos redações com 4 parágrafos. É como se tivéssemos 4 textos diferentes. São 4 assuntos diferentes, são 4 linhas de raciocínio diferentes. Diga aí. Quando na realidade você tem apenas uma linha de raciocínio e você vai desenvolvê-la através da progressão temática. Esse tema precisa progredir. E o tema não progride só com boas ideias. Ele progride fundamentalmente com os mecanismos capazes de fazer com que essas ideias se conectem para criar o conceito de unidade textual. Ficou claro isso aí? Tá de boa, tranquilo? Você aí, ó galera, é IAP. Vamos lá. Primeira questão. O Museu de Los Angeles era o único na época. Foi criado por Simon Wiesenthal, o caçador de nazistas, para que o mundo se lembrasse sempre do extermínio de milhares de inocentes. As expressões destacadas remetem respectivamente a expressão foi criado e a expressão caçador de nazistas. Percebem isso aí? Todo mundo está percebendo? Vamos lá agora. Eu vou ler novamente para que a gente se concentre e defina a questão. O Museu de Los Angeles era o único na época. Foi criado. Quando ele diz foi criado, eu vou colocar aqui, questão 1. Quando ele diz foi criado, ele usa uma estrutura já comentada em sala de aula, já dita também nas videoaulas, e também para vocês, quando a gente vai tirar dúvida, quando a gente vai esclarecer algum questionamento, ele coloca uma expressão, uma estrutura verbal, formada pelo verbo de ligação e o verbo no particípio. Pronto. Então ele busca essa expressão aqui, verbo de ligação mais verbo no particípio. Preste atenção agora. Criado. Ado. Ido. Ada. Ida. Terminação de particípio. Muito bem. Então ele diz, o Museu de Los Angeles era o único na época. Foi criado. O museu foi criado. Muito bem. Você vai reproduzir isso aqui, Você vai reproduzir isso aqui. O museu, preste atenção. Deixa eu apagar aqui. O museu, atenção, foi criado. O museu foi criado. Aí, Fred vai entrar com aquela velha pergunta clássica. Vamos lá? Por que ele não fez assim? O Museu de Los Angeles era o único na época. O Museu de Los Angeles foi criado por Simon Wiesenthal. Por que ele não fez assim? Porque o elaborador desta prova não usou este recurso, o qual eu estou passando para vocês agora. Por que ele não fez isso? O Museu de Los Angeles era o único da época, o Museu de Los Angeles foi criado. Por que ele não repetiu o Museu de Los Angeles? Porque repetir palavras, principalmente muito próximas umas das outras, é falha coesiva, é falha de articulação. Porque em vez de repetir palavras, você tem que buscar mecanismos que evitem esta repetição, para que você possa deixar mais espaço informativo no texto. Se de repente em um parágrafo só, eu escrevo 8 vezes a palavra ética, eu perdi uma linha. Eu perdi uma linha de informação. Quando eu poderia usar a palavra ética, utilizar pronomes
e utilizar outros elementos textuais e paratextuais para poder fazer referência a esta mesma palavra. Então ele utilizou um recurso já ministrado em sala de aula, que agora faz parte da maioria das bancas de concurso público, que é o recurso da zeugma. Está aqui, ó. Está aqui, bem direitinho. Ó, o recurso da zeugma. A zeugma é uma variação da, bora lá, elipse. Pronto, preste atenção. O que é elipse e o que é zeugma? Elipse é uma supressão súbita. É quando eu subentendo alguma palavra do texto, sem uma base anterior, sem uma referência anterior. Por exemplo, vamos estudar até o anoitecer. Qual sujeito está subentendido aí? Nós, beleza. É uma elipse ou uma zeugma? Elipse. Porque eu subentendi sem uma base anterior, sem uma frase mencionada anteriormente. Aquilo que foi suprimido do contexto não tinha uma base anterior. Ao contrário do que acontece aqui. O museu era o único na época. Aí eu subentendi. O museu foi, criado. Ao subentender o museu, eu só consegui fazer isto porque eu tenho uma ocorrência anterior. Aí a elipse evolui para o nome de quê? Bora, zeugma. A elipse evolui para o nome de zeugma. Tá bom? Então lembre-se disso. Se eu tiver uma supressão súbita, se eu tiver um subentendimento, sem nenhuma razão anterior, elipse. Subentendimento com uma motivação anterior, zeugma. Pronto. Então aí nós temos um caso de zeugma. O museu foi criado, o Museu de Los Angeles, por Simon Wiesenthal, o caçador de nazistas. Eu tenho uma informação entre vírgulas sobre Simon Wiesenthal. Essa informação entre vírgulas diz respeito a ele? Sim. E sintaticamente você vai denominá-la como aposto explicativo. Então, onde se lê o caçador de nazistas, escreva aposto explicativo. Aposto explicativo. Aposto explicativo. Tudo tranquilo? Pessoal lá atrás, tranquilão? Aqui, pessoal da esquerda, ó. Beleza? Pessoal da direita, tudo na paz? Pronto, tamo junto. O caçador de nazistas, aposto explicativo. Tranquilo. As expressões destacadas remetem respectivamente a. Alternativa A. Foi criado. É uma expressão que se remete ao caçador de nazistas? Ao Museu de Los Angeles? Então eu já corto a D de dado e corto a E. Eu fiquei com B, E, C. Aí eu vou para o próximo eixo. Milhares de inocentes, Simon Wiesenthal. E aí? C, Simon, Wiesenthal. Beleza, é o aposto. O caçador de nazistas é exatamente o Simon Wiesenthal. Ok? Questão 1, alternativa correta, galera. Vai? C. Boa. Vamos lá. 1C. Qual o segredo da questão 1? A zeugma. Isso pode acontecer a qualquer... Ei, professor, pois não. Eu vou fazer PRF, CESP. Eu vou fazer Polícia Civil, sei lá, de repente é a VUNESP. Não sei, amigo. Elipse e zeugma vem da literatura, tá? Presta atenção, todo mundo. Elipse e zeugma são figuras de linguagem. Mas as provas modernas, de 2013, 14 para cá, de todas as bancas, já cobram elipse e zeugma na parte da interpretação de texto. Como essa banca fez. Espera aí, a banca pediu a definição de zeugma? Não. Mas a operação que você vai utilizar para achar a referência de foi criado é pela zeugma. Então isso já faz parte do programa de interpretação e compreensão de texto de qualquer banca de concurso público. Quando ele coloca, no caso da Consulpan, quando ele coloca especificamente como figura de linguagem, é mais provável que caia como figura de linguagem, mas pode cair na parte de gramática tranquilamente. É até um mecanismo coesivo bem inteligente para que eu evite a repetição de palavras. Vamos lá. 2. Em
Este espaço será o único do gênero na América Latina e talvez no mundo, pois será voltado para todas as raças, todos os povos e todas as crenças. Pronto. Isso agora. Eu tenho sublinhado aí o termo este espaço. Saca só. Este espaço será o único do gênero na América Latina e talvez no mundo, pois será voltado para todas as raças, todos os povos e todas as crenças. Presta atenção agora. O que ele pergunta, o que ele solicita, através da letra A. Na expressão destacada, no lugar do pronome este, deveria estar o pronome esse, pois está retomando o espaço referido no parágrafo anterior e não ao espaço referido na fala de Anita Novinsky. Pessoal, no parágrafo anterior, ele diz que existe o Museu de Tolerância, criado nos moldes do Museum of Tolerance, em Los Angeles. Eu tenho um museu brasileiro que é baseado, que tem uma relativa aproximação ao Museu de Los Angeles. Ele está dizendo que é igual? Quando se inicia o segundo parágrafo, a gente já abre o segundo parágrafo com a fala de Anita. O que Anita diz? Este espaço será o único do gênero na América Latina e talvez no mundo. O único do gênero na América e talvez, no mundo. Quando ela diz talvez no mundo, ela dá a este espaço a mesma dimensão daquele espaço do parágrafo anterior? Ela está falando de outro espaço, que agora talvez seja o maior ao contrário do que foi mencionado no primeiro parágrafo. Este espaço que está sendo mencionado no segundo parágrafo, ele é aos moldes daquele espaço mencionado no primeiro. É igual? Essa é boa? Essa é top? Essa é boa. Essa questão é boa. Questão inteligente de interpretação de texto e de elementos coesivos, coesão por pronome. Vou repetir. Existe um espaço anunciado no segundo parágrafo. Confere? Concordam com o professor de vocês? Você que está aí, olhando para Fred, sorrisão. Todo mundo concorda comigo? Existe um espaço no segundo parágrafo e um espaço no primeiro parágrafo. Estes espaços são iguais? Um segue os moldes do outro. Isso é ser igual? Não. Muito bem. Pronto. Se não, eu teria que usar o esse. Porque a regra é muito clara. Questão 2. Os pronomes demonstrativos com SS, esse, essa, isso. Os pronomes demonstrativos com SS, esse, essa, isso. Presta atenção. Tendem a fazer referência ao que vem antes. Ao que vem antes. Referência anterior. Eles tendem. Referência anterior. Quando eu falo em referência anterior, eu falo em anáfora ou em catáfora? Hein, Vitor? Vitor, quando eu uso referência anterior, eu falo em anáfora ou em catáfora? Anáfora. Perfeito. Ô, turma boa. Bora, Brasil. Galera do Acre. Aê. Big Brother. Isabela, aqui de Natal, né? Um alô para ela mesmo. Quem sabe ela não está assistindo a aula. Referência anterior, vai? Anáfora. Pronto. Qual a tendência natural? Vitão, qual a tendência? Olha, Edno. Pronomes demonstrativos com SS. Qual a tendência? Fazer referência ao que vem? Antes. Sacou? A tendência é essa. E no texto ele tenta seguir a tendência. Só que ele usa uma estratégia de interpretação muito inteligente. Porque ele usa aos moldes de. Respondam-me. Uma questão dessa. Pega muita gente? Pega. Todo mundo vai para a letra A. Todo mundo. Vruf. Ler com, bora? Ler com calma. Pensar. Se está muito na cara, desconfie. Não, mas com certeza é essa. Calma, relaxa um pouquinho. 30 segundinhos a mais. Reprova alguém? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Salva. Vamos lá. B de bola. A expressão destacada remete no texto à América Latina.
Este espaço será o único do gênero na América Latina. Não, é o museu instalado aqui, na nossa região, não é isso? C. A expressão destacada remete no texto ao Museum of Tolerance, que fica nos Estados Unidos. No segundo parágrafo, a gente faz uma referência a outro museu. D. A expressão destacada remete ao espaço referido por Anita Novinsky no momento de sua fala. Tudo indica no texto que ela se refere ao Museu de Tolerância que será inaugurado no... Redondinha? Redondíssima. D de dado. Muito bem, galera. E. A expressão destacada remete a um espaço em que será implantado um templo religioso. Fora. Essa E a gente já descarta. Mas a contrasta, a dá um trabalho, né? Porque a gente vai para esta regra aqui, ó. Então, preste atenção, só um detalhe. Atendo já, meu amor. Preste atenção, só um detalhe. Quando ele colocar isso aqui, a tendência é essa. Quase sempre é, assim, quase sempre é assim. Mas desconfie, até pela forma como ele utilizou as palavras para elaborar o enunciado da questão, tá bom? Mas tu dá uma desconfiada. Espera aí. Tá muito na cara, né? Como a gente diz, está muito de cara, né? Está muito descarado, né? Calma, sustenta, segura, lê com mais calma, tá bom? Diga, meu amor. Pode perguntar. Não tem muito fundamento não, mas é interessante você questionar. Vou levar o questionamento dela, tá? Com relação ao esse e ao este. Eu vou dar um detalhe aqui que vai ajudar você, vai ajudar todo mundo, tá bom? Tenham cuidado com um detalhe também. Eu posso utilizar estes dois pronomes aqui, sob outra ótica, que não é o caso da questão, mas eu posso utilizar. Este e esse. Esta garota, essa garota, aquela garota. De novo, bora. Esta, vai. Essa, vá. Aquela. Referência pronominal a sujeito composto. Eu tenho três sujeitos simples. Aí eu formei um sujeito composto. Para você formar um sujeito composto, bastam 2 sujeitos simples. Eu tenho 3 sujeitos simples, criei um sujeito composto com 3 sujeitos simples. Aí eu digo, esta, vai. Essa, vá. Aquela. Eu também posso ter esse outro raciocínio, que não é o caso da nossa questão. Tranquilo? Só para você se posicionar melhor. Beleza? Vamos lá. Questão 2, confirmada, galera. Alternativa correta, bora, gente. 2. Deu, turma boa. Valeu. 3. Lá, os visitantes são encaminhados a uma intervenção que os obriga a pensar e a responder a algumas perguntas. Por gentileza, sublinhem, destaquem quem está aí com smartphone, quem está aí com tablet, quem está com computador, certo? Micro-ondas, o que for, preste atenção. Você que está em casa, capriche. Lá os visitantes são encaminhados a uma intervenção o quê? Sublinha o quê? Sublinha o quê? Lá os visitantes são encaminhados a uma intervenção que os obriga a pensar e a responder a algumas perguntas. No excerto anterior, galera, para cá, o que é excerto? Fragmento textual, pedaço de texto. Nunca mais esqueça, anota, bora. Anota, excerto, fragmento textual, pedaço textual. Excerto. Seria fragmento textual na norma culta. Tranquilo? É Camila, né? Tranquilo, Camila? Excerto, fragmento textual. Tranks? Vamos lá. No excerto anterior, o que, destacado, retoma o termo antecedente. Sublinha, retoma o termo antecedente. Retoma o termo antecedente. Preste atenção, destaca aí no seu material. Preste atenção todo mundo. Retoma o termo antecedente e, portanto, tem a mesma função que o que, também destacado em. Preste atenção. Detalhe para esta questão. Estamos na questão de número 3. Então, um detalhe bem interessante aqui. Questão 3. Setinha.
Cuidado com esta palavra. Cuidado com esta palavra. Cuidado com esta palavra. O que? Eu vou colocar aqui o tradicional, tá? O tradicional. O que? Pronome relativo. Pronome relativo, setinha. O que? Conjunção integrante. Integrante. Pronto. Presta atenção agora. Ó, vou apagar aqui, ó. Certo? No final da aula eu copio novamente, não tem problema não. Olha só. Se a palavra que for pronome relativo, eu construo oração subordinada, vai. Substantivo, adjetiva? Adjetiva, muito bem. Adjetiva. Explicativa ou restritiva, muito bem. Segura. Se for conjunção integrante, oração subordinada, vá. Substantiva. Subjetiva, obviamente, com função sintática de sujeito. Objetiva direta, objeto direto. Objetiva indireta, objeto indireto. E por aí vai. O que? Pronome relativo constrói oração subordinada adjetiva só sempre. E o que? Conjunção integrante constrói oração subordinada substantiva. Só sempre. Tranquilo? Preste atenção a um detalhe interessante. Desde que ele é pronome relativo. Olha a palavra que vem antes dele. Qual? Bora, rápido. Qual a palavra? Intervenção. É uma característica da palavra que, quando ela é pronome relativo, fazer referência ao substantivo mencionado anteriormente. Preste atenção que essa menção é imediata. Por exemplo, quando você usa o pronome relativo que, você não vai buscar um substantivo anterior muito distante. É o substantivo imediatamente anterior. Sacou? Então tá aí a palavra que? O que vem antes dela? Bora. Vai, intervenção. Massa. Ô, turma boa. Preste atenção, você que está em casa, você que está no escritório, você que está na casa do seu pai, lá no escritório, trancadinho, né? Estudando, dando gás. Vamos lá. Na biblioteca também. Tá bom? Alternativa A. É por isso que, antes deste que, o que aparece? Isso. Acertaram. Na realidade, o por isso, né? O por isso é um substantivo? Não. É uma locução conjuntiva que indica o quê? Conclusão. Puxa a seta, escreva, vá. Por isso, bota assim, ó. Indica conclusão. Bota só isso, para simplificar. Indica conclusão. É por isso. Então eu tenho uma locução conjuntiva que indica conclusão. Eu já sei que não é substantivo. Eu tenho que encontrar uma operação igual a que ele cedeu a mim. A tá fora? Vamos para o meio de bola. Assim como as 3 visitas que ela fez. Antes do que, tem um substantivo visitas. Tá no páreo? Tá no páreo, galera? Tá no páreo. Segura. Deixa. Passa para C. Foi criado por Simon Wiesenthal, ou Simon, o caçador de nazistas, para que o mundo se lembrasse. Para que, sublinha, para que, destaca, expressão de finalidade. Expressão de finalidade. E se você forçar, antes do que tem um para. Obviamente isso aí não é substantivo. Para que é uma expressão de finalidade. Dedo dado, vamos lá. No entanto, não significa que, opa, tá aí a palavra que, antes dela, significa. Quando eu digo não significa, significa é verbo ou substantivo?
não significa que. Então a gente vai ter a D de dado como correta e a B de bola também? Vocês têm certeza que significa é substantivo? Muito bem. É o que, galera? Bora. Verbo. Muito bem. Pronto. É exatamente nesta questão. Ele vai colocar exatamente estas duas alternativas para contrastar. Sacou? Porque algumas pessoas podem chamar o significa de substantivo. E neste caso, é o quê? Bora. Qual o substantivo que vem do verbo significar? Significação. E, ainda que não eliminem, sublinham ainda que, destacam ainda que, você que está em casa, preste atenção, interaja com seu professor. Happy hour é a hora feliz. Então todo mundo tem que estar sorrindo. Beleza? O nosso happy hour é aqui, ó. Português com Fred, no IAP. Não é não, galera? Daqui a pouco, pizza para todo mundo, tá bom? Estrogonofe, preparei, né? Um cuscuzinho com rabada. Tá bom, a gente negocia. Vamos lá. Ainda que locução conjuntiva que indica concessão. Locução conjuntiva que indica concessão. Fred, diz. Fred, que é? Fred, oi. Ainda que, Fred, é uma locução conjuntiva que expressa o quê? Bora. Concessão. Locução conjuntiva que indica concessão. Ou expressão de concessão. Tá bom? Preste atenção agora. O que é uma concessão? É a quebra de expectativa. É a relativa contradição. Quebra de expectativa, contraste, relativa contradição. Parabéns. Quebra de expectativa, contraste, relativa contradição. Isto é concessão. Tudo bem? Parecida com a adversidade. Qual a diferença? Na adversidade, período composto por coordenação. Concessão. Período composto por subordinação. Muito bem. Boa. E aí, gente? Alternativa correta, vai. B. Eu tenho a palavra que e um substantivo antes. O que credencia a palavra que? O poder de pronome relativo, formando a oração subordinada adjetiva. Mas ele não pediu, mas você já está sabendo. Pronto. Oi, filho, manda. Pronto, olha o que ele diz aqui. D de dado. No entanto, olha aí, galera, o pessoal de casa. D de dado. Você que está no trabalho, você que está no escritório, você está na oficina, onde você estiver. No entanto, não significa que ajude a criar. Não significa isso. Se não significa, não significa alguma coisa. Se você fazer esse questionamento, não pode ser um substantivo, só pode ser um verbo. Se não significa, não significa algo. Se significa, significa algo. Então, quando você faz essa colocação, relaciona a palavra a algo ou alguém, é verbo. É pergunta que você faz a verbo. Eu digo assim, ó. Não significa, olha só, não significa uma coisa boa. Não significa uma coisa boa. Não significa isso. Ou não significa aquilo. Tá vendo? Se não significa, não significa algo. Então, para fazer esse tipo de pergunta, para fazer essa operação textual, eu preciso do verbo. Eu não posso fazer essa pergunta ao substantivo. Melhorou? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Questão de número 4. Questão 3. Fechou. B de bola. Questão de número 4. Vamos lá. Como forma de educação, esse tipo de museu tem papel importante. No entanto, não significa que ajude a criar novas gerações imunes à discriminação. A expressão em destaque indica a relação semântica de. Vamos lá. Qual a expressão em destaque? No entanto. Eu tenho A, conclusão, B, contraste, C, alternância, D, explicação e E, causalidade. Só para deixar mais claro, onde tem aí causalidade, na alternativa E, escreva consequência e causa. Escreva. Boa.
Escreva consequência e causa. Pausa para uma água. O suco da Caerne. Vamos lá? De graça e faz bem. Vamos lá. No entanto, alternativa E, causalidade, consequência e causa. Agora vamos quebrar a cabeça? Todo mundo junto aqui, ó. Olha para Fred. Vocês já sabem a resposta, não já? Eu não quero saber a resposta, não. Eu quero que vocês me expliquem o contraste. O contraste se baseia em qual contexto? Eu quero ouvir para reproduzir para a galera que está em casa. Ou na oficina, ou na padaria, ou no Midway. Aqui em Natal tem um Midway. Tá? É um shopping center. Vai, se vira. Expliquem o contraste. Pronto, vocês são professores e professoras de português. Como diz no popular, se virem. Eu sou aluno agora. Bora, bora. Expliquem o contraste. Vamos lá, vamos com o Fred. Como forma de educação, esse tipo de museu tem papel importante. Amigos e amigas. O mundo vê o museu de um jeito, o Brasil vê o museu de outro jeito. Eu não preciso nem entrar em detalhes. Enquanto na Europa, enquanto na Inglaterra, você tem um orçamento de 150 milhões de euros para os museus da Inglaterra, o Museu do Rio de Janeiro, antes de virar pó, ele tinha recebido 98 mil reais até aquele momento. Repetindo, só na Inglaterra são 150 milhões de euros anual. Só para a Inglaterra. Falei em Grã-Bretanha e Reino Unido, não. Falei só na Inglaterra. Pronto, acabou. Museu Império. A palavra museu já merece importância? Já merece reverência? Já. Aí ele diz, esse tipo de museu tem papel importante. Poxa, o que você espera de um museu com papel importante? Que ele modifique toda a forma de pensar, que ele crie novas metodologias de raciocínio, que ele modifique a capacidade da sociedade, que ele crie revoluções, que ele crie intelectos. É o que ele diz depois. Não significa que ajude a criar novas gerações imunes à discriminação. Quebrou sua expectativa, não foi? Relação de contraste. Alternativa correta, vai. Tá vendo como ele deu uma... Né? Você estava tão feliz, né? Eita, um museu. Um museu, meu Deus, um museu. No Brasil. E além de museu, tem papel importante. Vixe, massa. Vai revolucionar o Brasil, não vai? Nada. Quebra de expectativa. Ou seja, relação de contraste. E se ele colocasse B de bola, contraste, C de casa, quebra de expectativa, questão anulada. Tranquilo? A quebra de expectativa leva à relação de contraste. Alternativa correta, galera, vai? B, muito bem. Questão 4, ok. Nós fechamos o primeiro bloco, tá? Ó, questão 4, vou colocar aqui a setinha. Ó, questão 4, preste atenção, todo mundo aqui. Eu vou colocar a seta, tá? Na questão 4 eu tenho uma relação de contraste, que é exatamente o no entanto. Só aqui para você lembrar, ó, A, conclusão, B, contraste, C, alternância, D, explicação e causalidade. Lembrar-se de que a relação de causalidade, ó, é uma relação de consequência e causa. Causalidade, consequência e causa. Só para você lembrar, não pode esquecer esta informação, tá bom? E outra coisa, a quebra de expectativa leva à relação de contraste. Fechou? Pronto. Agora, vamos mudar a frequência, mas não a língua portuguesa. Nós temos agora uma sequência de questões, certo? Vá. Errado. Aí já é uma homenagem à galera da Polícia Civil, à galera da PRF, à galera das carreiras policiais, tá? Vocês também não estão livres de outras bancas, concurseiro é concurseiro.
passa no primeiro, passa no segundo, continua estudando. É assim ou não é, pessoal? Aí passa e depois fica um tempo, aí depois quer passar em outro e vai. Depois que pega o ritmo, um abraço. É assim ou não é? Nós temos vários concursados aqui no IAP e várias concursadas. Não, eu quero outro e vai até se encaixar. Tranquilo? Então agora vamos para outra banca, já que esse happy hour tem uma proposta de fazer questões gerais. Agora é para dizer se a questão, é para dizer se o enunciado está certo ou... Pessoal, em provas de certo e errado, o enunciado deve estar todo correto ou todo errado. Porque às vezes eles colocam o enunciado parcialmente correto. Está errado. Ou é tudo correto ou é tudo... Vai. É o extremo mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos ver. Eu também, por sinais, achei que tinha razão e contei-lhe algumas eleições antigas. Questão 5. Para você desmembrar aqui, ó, o contei-lhe, ó. O contei-lhe algumas eleições antigas. Enunciado. Na expressão contei-lhe, lhe exerce a função de objeto direto. Beleza. Presta atenção a um detalhe. A gente vai ter que resolver a questão e também tem que justificar. Quando eu digo contei-lhe, aí eu vou desmembrar agora. Vou desmembrar. Eu tenho contei a ele e tenho, vamos lá, o contei a ela. Contei a ele, contei a ela. Tá aqui, ó. Para cá, para cá, para cá, para cá. Nestes dois casos aqui, eu tenho dois artigos, duas preposições ou um artigo e uma preposição. Vamos lá? Preste atenção, todo mundo aqui agora, ó. Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso reto, pronome do sujeito. Tudo bem? Não recebe artigo. Outra ideia. Contei a ele. Contei a ela. Você conta algo a alguém. Ó, você conta algo a alguém. Então você tem, provavelmente, pelo que Fred está falando, um VTDI. O que é isso, galera? Vamos lá. Um verbo transitivo direto e, que é o verbo be. Oh, coisa boa! Tarde boa, happy hour. Vamos lá. Olha o que ele diz aí. Na expressão contei-lhe, lhe exerce a função de objeto direto. Volta para o texto, para o microtexto. Eu também, por sinais, achei que tinha razão e contei-lhe algumas eleições antigas. Contei, vamos lá. O quê? Algumas eleições antigas, não é isso? Pronto. Algumas, vou botar aqui, eleições, bora. Antigas, vou abreviar. Contei o quê? Algumas eleições antigas. A quem? A ele. Você conta algo a alguém. Então este a não é artigo. É o que, galera? Vá. Preposição. Porque quando eu digo contei algo a alguém, contar a, você vai para a regência de contar e você percebe que o verbo contar vai pedir preposição na segunda parte do complemento. Contar algo a alguém. Se você conta a alguém, preposição obrigatória. E onde tem preposição, objeto indireto. Muito bem. Tá vendo? Ó? Contei algumas eleições antigas a ele. Só que a questão analisou esse pedaço aqui a ele e chamou de lhe.
Está correto? Sim. O lhe, a quebra do lhe é a ele ou a ela. A quebra do lhes, a eles ou a elas. E este a é prepositivo. Tranquilão? Por quê? Porque ele vai incitar o objeto indireto. Quando ele diz, na expressão contei-lhe, lhe exerce a função de objeto direto. Não, o objeto direto é algumas eleições antigas. Você conta isso a alguém. Aqui é o objeto direto. Até porque você não tem a preposição. Alternativa correta ou errada? Certa ou errada? Vá. Errada. Porque o lhe é objeto indi. Beleza. Vira. Vamos lá. Vira. Questão 6. Vamos lá. 6. Bora lá, galera. Será que um computador também seria capaz de encontrar o verdadeiro assassino? Durante um curso da Universidade de Essen, os alunos testaram diversos programas concebidos em estudos sobre inteligência artificial, IA. Para isso, utilizaram um caso apresentado em O Mistério do Baú Espanhol, servindo-se da IA para desvendar as estratégias intelectuais do detetive Poirot. A grande questão era, preparem-se para sublinhar, destacar, marcar, fazer o que vocês quiserem. Se a IA era capaz desse exercício intelectual, se apenas fazia uma boa imitação da inteligência humana. Sublinha tudo isso. A grande questão era, se a IA era capaz desse exercício intelectual, se apenas fazia uma boa imitação da inteligência humana. Pode sublinhar. Do se a IA até humana. Se a IA era capaz desse exercício intelectual, se apenas fazia uma boa imitação da inteligência humana. Todo mundo sublinhou, todo mundo destacou. Você que está em casa olhando para Fred aqui, ó, destacou. Pessoal aqui, todo mundo, tá tudo ok? Pronto. Continue. Interessava saber se apresentaria características que poderiam ser associadas a um comportamento inteligente. O objetivo era verificar se o software conseguiria descobrir o assassino tão rapidamente quanto Poirot. Beleza. Tudo na paz, né? No segmento, se a IA era capaz desse exercício intelectual ou se apenas fazia uma imitação da inteligência humana, as formas verbais poderiam ser corretamente substituídas por seria e faria, respectivamente. Vamos para cá. Olha só que raciocínio interessante. Primeiro ele diz o seguinte. Vou puxar para cá. Questão de número 6. Se a IA era capaz, vou puxar aqui, ó. Era capaz. Pronto. Vamos lá. Se a IA era capaz. Aí vamos prestar atenção. Era. É pretérito perfeito ou imperfeito? Era. Pretérito perfeito ou imperfeito? Você tem era e foi. Pretérito perfeito é o foi. E o pretérito imperfeito? Era. Muito bem, segure. Então, era é pretérito imperfeito. Fechou? Qual outro verbo que ele pede no enunciado? Fazia. Fazia, lá, que eu pedi para vocês sublinharem. E ele pede também no enunciado. Ele fala do verbo fazia. Se a IA era capaz, se apenas fazia. Era pretérito imperfeito. Fazia, pretérito imperfeito. Porque qual é o pretérito perfeito de fazer? Fez. Muito bem. Muito bem. Então eu tenho dois casos aí de pretérito imperfeito do indicativo. Escrevam. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu tenho dois casos de pretérito imperfeito do indicativo.
Pronto? Pretérito o quê, galera? Imperfeito. Então agora preste atenção todo mundo. Pretérito imperfeito. Olha o que ele propõe. As formas verbais poderiam ser corretamente substituídas por seria e faria. Para cá. Ele propõe sair de era. Vamos lá. De era para seria. E ele propõe sair de fazia para faria. Preste atenção agora. Não precisa fazer esforço. Só prestar atenção, vocês são muito bons e muito boas. Você que está em casa vai ficar fera em português agora com um detalhe bem simples. Você que não está em casa também, tá? Vamos lá. Apartamento, né? Escritório, né? Tá lá, lanchando, vendo a aula. Ó. Ria. Verbos com a terminação ria. Futuro do pretérito do indicativo. Verbos com a terminação ria. Futuro do pretérito do indicativo. Pode escrever. Futuro do pretérito do indicativo. Galera, para cá agora. Dá o gás aí, ó. Pretérito imperfeito. Olha para Fred, olha para o quadro. Todo mundo aqui, ó. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Ele quer fazer uma transição para o futuro do pretérito do indicativo. São dois tempos verbais completamente, diferentes. E outra, não é só por isso, porque está muito decoreba, não está? Não está muito decoreba, como a gente chama? Pensem, a operação semântica, o sentido que você garante ao texto é completamente diferente. Porque o pretérito imperfeito, ele expressa o princípio da ação não conclusa. E o futuro do pretérito do indicativo é o irmãozinho do pretérito imperfeito do subjuntivo, para estabelecer o que a gente chama de condição provável. Professor, traduza agora. Certo? Preste atenção. Primeiro, sair do pretérito imperfeito para o futuro do pretérito é troncho? Você diz, você já estranha, né? Mas não é suficiente. Você tem que ter a certeza. O futuro do pretérito funciona assim, ó. Eu faria se tivesse tempo. Olha que coisa linda. Olha só, galera. Preste atenção aqui, ó. Olha para Fred. Eu faria se tivesse tempo. Eu faria. Vai. Faria. Futuro do pretérito do indicativo. Agora vá para a segunda oração. Segunda oração. Se tivesse tempo. S. Isso. Isso. Tivesse, pudesse, fizesse, nadasse, corresse. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Futuro do pretérito do indicativo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Os dois unificam o conceito de condição provável. Condição provável. De novo, ria, futuro do pretérito do indicativo. Tivesse, asse, imperfeito do subjuntivo. Os dois juntos em inglês, together, deu valor, professora? Pegue, oi, yes, oi, sure, é. Two together, the two juntos, ó. Condição o que, galera? Vai. Probable condition, yeah. Ó, condição o quê? Provável. Eu faria se tivesse tempo. Condição provável. Então eu só é interessante transitar para o futuro do só é interessante transitar para o futuro do pretérito do indicativo se eu tiver um imperfeito do subjuntivo. Acontece aí no texto? Não.
Tá errada? Bota um E do tamanho do eucalipto aí. Tá errada com força. ECF. É errada com força. Pronto. Deu valor? Como os adolescentes falam hoje. Errado com força. 6, ok. Vamos para 7. Questão de número 7. A velocidade, símbolo do desenvolvimento tecnológico e de um modo de produção e consumo cada vez mais vorazes, criou um sentimento de urgência que poucos conseguem administrar. Se é que conseguem mesmo. Massa. A inserção de Opa, sublinha. Bora. Destaca. A palavra administrarem. A inserção de administrarem, depois de mesmo, torna, e sublinha a palavra mesmo também, a inserção de administrarem depois de mesmo, tornaria explícita, o que é explícito, pessoal? É o que você vê. Uma ideia subentendida é o que você esconde, mas existe, você apenas evita a escrita para dar mais coesão ao texto. Pronto. De novo, a inserção de administrarem depois de mesmo tornaria explícita uma ideia subentendida do texto e preservaria sua correção gramatical. Vamos lá? Criou um sentimento de urgência que poucos conseguem administrar. Se é que conseguem mesmo administrar ou administrarem. É com vocês agora. Não vou responder não. Dica, castigo aqui para todo mundo. Bora, galera. Vocês têm potencial sobrando. Bora todo mundo. Se é que conseguem mesmo administrar ou administrarem. Volta. Criou um sentimento de urgência que poucos conseguem administrar. Se ele diz antes, poucos conseguem administrar, aí depois ele diz, se é que conseguem mesmo. Se é que poucos conseguem mesmo administrar. Ele está subentendendo aí poucos e também o verbo administrar. Aí ele pergunta, a inserção de administrarem depois de mesmo tornaria explícita uma ideia subentendida do texto? Sim, tornaria explícita uma ideia subentendida do texto porque a palavra apareceria. Tudo bem. Só tem que estar tudo certo, né? Aí o restinho. Olha o restante. O restinho. E preservaria a correção gramatical? Ou está toda certa, ou está toda... Vai. Não existe meio certo, nem meio errado. Ou é certo ou errado. E aí? Certo ou errado, galera? Boa. Raciocínio top. Top. Muito bem. Essa aí é show. A falha está na correção gramatical. Porque, de qualquer maneira... Quando eu escrevo uma palavra, quando eu crio uma palavra, quando eu produzo a palavra e eu a escrevo, ela é explícita. Se ela vai ter relevância gramatical coesiva, é outra coisa. Vamos lá. Como é? Mas em que momento causaria redundância? Entenda, a redundância é obviamente, uma repetição que ocupa o espaço de uma informação que seria mais produtiva para o texto. Foi até bom ele falar. O que é redundância? O cara vai e faz assim. Gelo gelado. Não. Eu perguntei o conceito de redundância. Gelo gelado é um exemplo. Poxa, se gelo é gelado, não precisa dizer gelo gelado. Esta palavra gelado, que está gerando a redundância, ela ocupa o espaço de uma palavra que daria mais informação ao texto. Gelo caro. Gelo escamado, gelo barato, gelo acessível. E aí, eu informo mais ou não? Então, a redundância, como diz aqui no Nordeste, empata, no meu Nordeste, impede o espaço de uma palavra, ou a inserção de uma palavra, a colocação de uma palavra, que daria mais vida ao texto. Subir para cima. Subir apressadamente. E aí, informei mais ou não? Informei. Eu disse que a pessoa estava com pressa. Olha aí, tá vendo? E quando eu digo subir para cima, informei o quê? Nada. Eu só tenho uma informação.
Quando eu digo subir apressadamente, eu tenho duas informações. Subir e a pessoa com pressa. Entenderam qual é o problema da redundância? Bora lá. Qual é o problema da redundância? Ocupar o espaço de palavras que dariam muito mais produtividade ao texto. Até bom ter falado. Boa? Questão de número 8. Em homenagem aos matemáticos, raiz quadrada de 64. Deu valor? Deu ou não deu? Calma que eu vou fazer em logaritmo agora. Vamos lá. 8. Amanhã serão definidos os nomes do presidente da República e dos governadores de alguns estados. A substituição da expressão serão definidos por definir-se-ão, em homenagem a Michel Temer, garante a correção gramatical do período. Né? Pessoal, pelo menos uma questão em homenagem ao cara. Bora lá, atenção. Não, eu falo isso por conta das sucessivas mesóclises que ele utiliza nos discursos dele. Obviamente a gente sabe que ele usa muita mesóclise, tá? Aí, você tem que ir para a realidade. A realidade, né? Vamos para a realidade. Gente, questão de número 8. Preste atenção aqui. O que é a mesóclise? É o pronome posicionado entre o verbo e o radical. É assim? Estou esperando vocês responderem. Mesóclise é o pronome posicionado entre o verbo e o radical. Estou esperando. Entre o verbo e o radical? Entre o radical e a desinência. Numa linguagem mais simples, a desinência é a terminação do verbo. Show? Então, olha só. O que ele dá aqui para vocês? A substituição da expressão serão definidos por definir-se-ão. Né? Presta atenção. Serão definidos. Gente, vocês acham que muita gente vai dizer que isto aí está correto? Vai. Porque semanticamente é parecido. De novo, semanticamente é parecido. Olha o que ele diz. Garante a correção gramatical. Né? Fred, e agora? Né? Calma. Tenha paciência. A mesóclise só se aplica a partir do futuro do presente, do indicativo, ou do futuro do pretérito. A mesóclise só se aplica a partir do futuro do presente ou do futuro do pretérito. Esforçar-me-ia. Esforçaria. Tá vendo? Ria. Futuro do pretérito. Tá vendo? Esforçar-me-ia. E esforçar-me-ei. Futuro do presente. Esforçarei. Presta atenção. A mesóclise parte do futuro do presente ou do futuro do... Dá uma olhada aí na questão. A substituição da expressão serão definidos. Ei, pessoal. Alguém pode dar uma sacada aqui? Serão definidos. Tem um verbo no particípio. Ido. Espera aí. No futuro do presente, tem verbo no particípio? Ele perguntou se esta expressão, ao ser substituída por definir-se-ão, garante a correção gramatical. Aí eu pergunto a vocês, nesta expressão aqui, tem algum traço do futuro do presente ou do futuro do pretérito? Futuro do pretérito tem que ter ria. Tem ou não tem? Qual o futuro do pretérito de falar? Falaria. E o futuro do presente? Falarei. Pronto.
Vocês enxergam este raciocínio que eu acabei de mencionar naquele fragmento ali? De novo? Qual o futuro do presente do verbo dizer? Direi. E o futuro do pretérito? Diria. Do verbo agir? Agirei ou atuarei? Vocês percebem algum destes comportamentos aqui? Professor, tem serão, mas que massa, ele coloca definir-se-ão. Ele foi mais audacioso ainda, ou audaciosa, né? Definidos. Ele usou a mesóclise a partir de um verbo no particípio. Isso é possível? Impossível. A mesóclise se dá a partir do futuro do presente ou a partir do futuro do e só. Certo ou errada? Agora eu quero ver vocês errarem numa prova. Erra, pessoal. Bora, nunca, bora. No 3. 1, 2, 3, vai. Muito bem. Você de casa vai errar quando? Você de casa, de apartamento, de onde for. Tá? Barraca, camping, né? Vale das Cascatas. Meu novo. Não, conheceu não. Você já é da época da cidade da criança. Vamos lá. Questão 8, ok? Vamos à luta. Leia o texto e responda ao que se solicita. Banca de Macaíba. Banca de Macaíba, com Supan. Show? Olha aí, ó. Todas as questões que nós fizemos agora, 5, 6, 7 e 8, todas estão erradas. Beleza, até para poder reforçar. Leia o texto e responda ao que se solicita. Acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica dos últimos 3 anos. 17 mil quilômetros quadrados. É quase a metade da Holanda. E é porque é o menor. De área total já desmatamos 16%. O equivalente a 2 vezes a Alemanha e 3 estados de São Paulo. Não há motivo para comemorações. Diferentemente do primeiro texto. Aquele primeiro texto, aquele do museu, aí você tem uma opinião clara, uma opinião direta, uma denúncia social, uma problematização, um nível de criticidade altíssimo. Característica muito forte da Consupan. O texto argumentativo bem incisivo. Tá? Continua. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Ele contraria aquela metáfora bem antiga, né? Mas presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Essa vastidão verde, que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, e um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios solares não atinjam solo, propiciando a vida da mais exuberante floresta da Terra e auxiliando na regulação da temperatura do planeta. Ele está criando argumentos do ponto de vista biológico, do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista do ecossistema mesmo, ecossistêmico mesmo, para defender a Amazônia. E ele começa com um dado estatístico aterrorizante. Depois de tombada na sua pujança, estuprada por madeireiros sem escrúpulos, eu preciso de mais alguma coisa para provar que este texto é argumentativo? A pessoa que escreveu está com raiva, tá não. Bem mansinha, né? E é para ficar chateado realmente. Ó, argumentação para cá. Argumentação é problematização, é criticidade, é denúncia social. É construção de problemática encadeada por elementos coesivos, principalmente as conjunções, os advérbios e as preposições. Você usa os elementos coesivos, aquelas palavras as quais você aprendeu, que você trouxe lá da gramática, e através da articulação excelente, do excelente manuseio desses marcadores coesivos, você vai encaixando a progressão das ideias, tá bom? Os marcadores coesivos encaixam a progressão das ideias, tá bom? Aí ele vai. Ateiam fogo às suas vestes de esmeralda, abrindo passagem aos forasteiros, que ao milho ao semear capim e soja nas cinzas de castanheiras centenárias. Apesar do extraordinário esforço de implantarmos unidades de conservação como alternativas de desenvolvimento sustentável, a devastação, bora, continua. Mesmo depois do sangue de Chico Mendes ter selado o pacto de harmonia homem-natureza,
entre seringueiros e indígenas, mesmo depois da aliança dos povos da floresta pelo direito de manter nossas florestas em pé, porque delas dependemos para viver, mesmo depois de inúmeras sagas cheias de heroísmo, morte e paixão pela Amazônia, a devastação vai. Ou seja, uma quebra de expectativa, um contraste. Mesmo com todo esse esforço, mesmo com toda essa sensibilidade mundial, nós continuamos a devastar. Mesmo com o esclarecimento, com a ideia clara de que o meio ambiente é fundamental para a sobrevivência da humanidade, o ser humano inescrupuloso, incoerente, negligente, atua de maneira indiscriminada no que diz respeito ao maior ecossistema do planeta. Eu falei alguma coisa que não está aí? Eu apenas organizei. Porque quando você lê, você tem o processo do elemento coesivo e o processo do repertório sociocultural. Você tem que encadear isso, você tem que encaixar um no outro. Se você não encaixar, é Lego. Uma pecinha errada. Já era? Já. A hélice do helicóptero vai para baixo. Lego é assim. Então você não pode deixar de fazer esses encaixes quando estiver lendo, principalmente se o texto for argumentativo. Bora, continua. Como no passado, enxergamos a floresta como um obstáculo ao progresso, como área a ser vencida e conquistada. Um imenso estoque de terras, a se tornarem pastos pouco produtivos, campos de soja e espécies vegetais para combustíveis alternativos, ou então uma fonte inesgotável de madeira, peixe, ouro, minerais e energia elétrica. Continuamos um povo irresponsável. Por favor, sublinhem. Destaquem. Continuamos um povo irresponsável. O desmatamento e o incêndio são um símbolo da nossa incapacidade de compreender a delicadeza e a instabilidade do ecossistema amazônico e como tratá-lo. Um país que tem 165 mil quilômetros quadrados de área desflorestada, abandonada ou semi-abandonada, pode dobrar sua produção de grão sem a necessidade de derrubar uma única árvore. É incisivo ou não é? Ele é muito forte. Aí ele usa dados estatísticos, ele usa dados muito precisos. É difícil você contestar uma pessoa como esta. Mas tem como contestar. A argumentação nunca é 100%, bora lá, exata. A argumentação sempre requer a argumentação, você pode duvidar. Agora, a forma como ele encadeou os elementos gramaticais e o repertório sociocultural é mais difícil contestar. Você pode até contestar. É urgente que nós nos tornemos responsáveis pelo gerenciamento do que resta dos nossos valiosos recursos naturais. Portanto, a nosso ver, como único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase irreversíveis da devastação, segundo o que determina o inciso 4º do artigo 225 da Constituição Federal, onde se lê: a floresta amazônica é patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, ó a mesóclise. Far-se-á, tire o si, fará, futuro do presente. Bingo. Tá vendo? Ou futuro do presente ou futuro do bingo. Far-se-á na forma da lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Assim, deve-se implementar em níveis federal, estadual e municipal a interrupção imediata do desmatamento da floresta amazônica. Já é hora de enxergarmos nossas árvores como monumentos de nossa cultura e história. Somos um povo da floresta. Questão 9. O enunciador argumentativo. Enunciador é quem escreve. É quem manuseia o ponto de vista. Se Camila for fazer uma prova de redação, você é a enunciadora. É você que vai decidir o que vai caber naquelas 30 linhas da sua prova de redação. No caso aí do texto, o autor ou a autora decidiu o que deveria colocar. Isso é enunciação, sacou? É você, o autor ou a autora do texto, que decide o que você vai colocar. Diga uma coisa, só existem estas informações aí sobre a Amazônia? Não. Você tem um repertório sociocultural, você tem uma limitação de espaço. Aí você usa uma parte dele e os mecanismos coesivos. De novo, para cá. Texto argumentativo. Como é que a gente mata o texto argumentativo? O repertório sociocultural com a intenção de problematizar, fazer denúncia social. Não é histeria social, ele não fez histeria, ele fez denúncia social acerca de uma determinada
problemática ou acerca de uma determinada condição que atinge o equilíbrio da sociedade. A problematização, ela tem que atingir o equilíbrio da sociedade. De novo, a problematização tem que atingir o equilíbrio da sociedade. Pronto, nunca esqueçam disso. O enunciador argumentativo de acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica dos últimos 3 anos é o mesmo de... Fred, como eu faço essa questão? O que ele coloca entre aspas no enunciado? Acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica dos últimos 3 anos. Nós acabamos, não é? Nós acabamos, não é isso? Agora preste atenção, você vai encontrar em outras alternativas a primeira pessoa também, a primeira pessoa do plural. Mas você tem que encontrar, como ele fala de enunciação, você tem que encontrar uma alternativa que tenha relação semântica com o que está aí no enunciado. Vamos lá. A nosso ver, como o único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase irreversíveis da devastação. O que está na letra A, em termos de sentido articulado, casa direitinho com o que está no enunciado? Não. Entendeu o caminho, Camila? Vá para B. Continuamos um povo irresponsável. Acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica dos últimos 3 anos. Mas mesmo assim a gente desmatou 2 estados em São Paulo e uma Alemanha. Então, peraí. O que tem na B? Continuamos um povo irresponsável. E aí, semanticamente, em termos de articulação de sentido, casa com o enunciado? C. Somos um povo da floresta. Fora. Muito bem. Muito bem. D. Deve-se implementar em níveis federal, estadual e municipal a interrupção imediata do desmatamento da floresta amazônica. E aí, galera? Alternativa correta. B de bola, continuamos um povo irresponsável. Vamos para 10? Rapidinho. Oi, filho. Pois não, meu filho. Porque eu preciso de um encaixe semântico entre o enunciado e a alternativa. Quando eu digo assim, acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica dos últimos 3 anos. Somos um povo da floresta. Mas se você for lá no texto, você vai perceber que ele usa isso até como uma forma de ironia. Porque ele diz que apesar de nós termos este avanço, nós já desmatamos 2 estados de São Paulo e uma Alemanha. Então, o que está mais diretamente associado à semântica do enunciado é a semântica da alternativa B de bola. Tranquilo? Ei, questão da Consupan. Casca grossa? Casca grossa, não é uma questão fácil não. Boa. Tranquilo? 10. São características primordiais desse gênero textual. Vamos lá? Com vocês. A. Estrutura completamente livre, organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Artigo de opinião não tem estrutura completamente livre. Espera aí, você pode colocar o título no final do texto? Não. Continua. B. Emprego de variantes quaisquer da língua. Pessoal, o texto está em norma culta. Discute isso. O texto está em norma, culta, show. Tá vendo como eles cobram variação de linguagem? Foi o último assunto que eu dei na turma da noite que eu vou ministrar na turma da manhã. Pessoal aí que se prepara para o concurso em Macaíba. Olha aí. B. Emprego de variantes quaisquer da língua, considerando o seu objetivo de estabelecer a comunicação, não apenas com a população, mas também com órgãos oficiais. Variante. Aí é que não pode, pessoal. Aí é que a norma tem que ser culta. C. Utilização exclusiva pela internet. Redes sociais, por exemplo. Coexistência de características dissertativas, argumentativas e persuasivas. A alternativa correta, D. Dado. Beleza. Uma questão mais pesada, uma questão mais fácil. Uma pesada, ei, a banca de vocês... quem for fazer com Supan é assim. Uma difícil, uma fácil. 2 difíceis, aí uma fácil de novo. Aí, independente de ser nível médio ou superior, pessoal. É o estilo da banca. CESP, tudo difícil. Né? Né? Tudo. Tá bom? Não tem esse negócio de alternar, não. Tá bom? Então, presta atenção, só um detalhezinho. É de fundamental importância que ao se preparar
para um concurso, você seja fera na sua banca. Pessoal da noite, na última aula, eu passei uma prova da Consulpan, fui lendo a prova todinha, mostrando como era. Eu vou fazer com o pessoal da turma da manhã. E qualquer turma que tiver aqui agora, tem que ser feito esse trabalho. Você tem que entender como é a banca. Vocês entenderam como é a OCP? Foram as 4 primeiras questões. Vocês entenderam como é o CESP? E agora estão entendendo como funciona a Consulpan. Raciocínio de quantas bancas vai? 3 bancas fortes. Tá bom? O socorro. Rapidinho, essas 2 últimas questões são muito rápidas. Depois, pessoal, eu atendo todo mundo. O socorro, em inglês, the help. Bora lá, atenção. Foi mal. Ele foi cavando, pois sua profissão coveiro era cavar. Mas de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu, levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou, ninguém atendeu, gritou mais forte, ninguém veio. Gritou, olha os verbos no passado, olha os verbos no passado. E o morto gritando. O pseudo morto, né? Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e na noite escura não se ouviu um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coachares naturais dos matos. Só pouco depois da meia-noite é que vieram uns passos. Meu Deus, o lobisomem. Deitado no fundo da cova, o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima, perguntou o que havia. O que é que há? O coveiro então gritou desesperado. Tire-me daqui, por favor. Estou com um frio terrível. Mas coitado. Quando eu sou bêbado. Tem toda a razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho. E, pegando a pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. Moral da história. Nos momentos graves é preciso verificar muito bem para quem se apela. Milor Fernandes. Não podia ser outra pessoa. Pessoal, para encerrar, para fechar com a voadora. Presta atenção todo mundo aí, ó. Para fechar com chave de ouro. Como é o nome desse projeto? Happy Sorrisão. Já? Muito bem. Né? Happy Hour, professor, por favor. Teacher, hora feliz. Deu valor? Ó, aí, ó. Professor aqui para me corrigir. Hora feliz. Galera, cuidado com as questões que envolvem tipo textual narrativo e tipo textual descritivo. Eu vou dizer e eu vou acertar. Aguarde. Descrição objetiva. É quando você começa a dar adjetivação às pessoas. Retrato falado, por exemplo, é descrição objetiva. Sei lá, de repente o cara vai, homem alto, moreno, cabelos escuros, sacou? Descrição objetiva. Adjetivação para tentar achar a pessoa. Descrição subjetiva. Os verbos estão no passado, assim como na narrativa. Mas não existe interação entre tempo, espaço e personagem. De novo. Fred está na sala 1, Assis na sala 2, Felipe na sala 3. A galera, narração. Houve interação? Não. Fred estava na sala 1, saiu em busca de um apagador, interrompeu a sala de Assis, que enviou uma mensagem a Felipe dizendo que não devolvesse o apagador a Fred. Interagiram? Aí você tem. Isso é tipo textual narrativo. Tempo, espaço, personagem, verbos no pretérito. Descrição subjetiva, verbos no pretérito. Mas não tem tempo, espaço e interação entre tempo, espaço e personagem. Você tem um tempo, espaço e a personagem, mas eles não interagem. Aqui o mortinho interagiu? Não. Ninguém foi lá conversar com... Peraí, teve alguma conversa com alguém? Não enterraram a pessoa? E uma voz não se aproximou? Houve interação? Entre o tempo e o espaço. E as personagens. Noite. Coachar. Está vendo ele colocando tudo para interagir? Se fosse descrição subjetiva, você só citava os elementos.
mas eles não construiriam um enredo, que é a principal característica da sequência tipológica narrativa. Enredo com interação entre tempo, espaço e personagens. Bora lá. Questão 11. O fecho. O que é fecho? Conclusão. A moral da história. O fecho dessa narrativa é parte muito frequente de um gênero textual caracterizado por a existência de personagens, ocorrência em tempo e espaço reduzidos e ensinamento moral implícito ou explícito, levando o leitor a uma reflexão. Se não for essa, mas vamos lá, vamos avançar. Boa, mandaram bem. Vamos para B. Data, corpo de texto, despedida, linguagem formal ou informal. É um ofício, é? Pronto. Ei, documento no padrão ofício está no programa de vocês, viu? Pessoal da Consulpan, está no programa de vocês, viu? E não é redação oficial, mas está lá, viu? Vamos lá. C, pluralidade temática. Vários temas aí. Corta. D, ficção, estrutura fechada, personagens humanos, assinatura. Alternativa correta. Vai, pessoal, bora? 12 para fechar. Como na moral dessa narrativa, nos momentos graves é preciso verificar muito bem para quem se apela. O verbo apelar permite outros empregos. Identifique a opção em que a regência desse verbo está equivocada. Alternativa A. Apelou aflitivamente a quem? Este A é prepositivo. Apelar a. B de bola. Logo no dia seguinte, apelou da. Apelar a, apelar da. Segura. C. O procurador ligou apelando pelo. A, da, pelo. 3 preposições. D de dado. O padre apelou os crentes. Não tem preposição no complemento. Os crentes. Aí ele pergunta. A opção em que a regência desse verbo está equivocada. Pela lógica, pessoal. D de dado. Agora uma dica para cá. Sublinha o verbo, só para você não esquecer. Vá. Apelar. Apelar é verbo transitivo indireto. Vai ter objeto indireto, obviamente, com preposição. Ou verbo intransitivo. Ou transitivo indireto ou intransitivo. Se eu disser assim, olha para cá, olha para Fred. O advogado apelou. Requereu. O verbo comunicou sozinho, sem a necessidade de complemento? Sim, nesse caso é intransitivo. Ou ele é intransitivo, ou ele é transitivo indireto. Se ele for transitivo indireto, vai pedir objeto indireto, obviamente preposição. Fui claro? Alternativa correta? Gente, eu quero 30 segundos de vocês. É o seguinte. Ó, terminamos o nosso happy hour.